Quero saudar todos os irmãos, amigos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus que nós podemos mais uma vez estar juntos para a gente compartilhar da palavra de Deus, louvar a Deus, fazer esse culto no lar. Eu quero convidar vocês, então, nós abrimos a nossa Bíblia e lemos em Daniel, no capítulo 6, no versículo 9 e 10 e depois do 14 em diante. E diz assim a palavra do Senhor. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Agora no versículo 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano. Também porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Graças a Deus por esse registro, desta passagem que aconteceu há tantos anos antes de Cristo, e o Senhor fez um grande milagre ali na vida de Daniel, que era o seu servo fiel ali em Babilônia. E o texto bíblico, o contexto mostra que Daniel, ele era alguém muito dedicado, honesto, fiel e usado por Deus. Ele tinha, a Bíblia diz, um espírito excelente, era um homem cheio de sabedoria, de prudência, um homem de caráter, e isso os reis percebiam. E esse rei, nesse tempo do rei Dario, o rei Dario estava já pensando em colocar ele para liderar todos os príncipes que também cuidavam de liderar os 120 presidentes que ele tinha colocado. Mas esses príncipes, esses 3 príncipes com os presidentes, eles começaram a ficar com inveja de Daniel e percebendo que Daniel tinha mais capacidade do que eles, que Daniel tinha mais respeito perante o rei do que eles e que Daniel então se sobressaía. E eles ficaram com inveja de Daniel e eles procuraram um jeito de prejudicar Daniel, tentar tirar Daniel do governo, tirar Daniel daquele cargo que ele tinha recebido do rei Dario. E eles ali procuraram alguma corrupção na vida de Daniel, algum tipo de culpa, de vício, alguma coisa errada que ele fizesse, ou que ele sempre fizesse, seria o vício, Mas a Bíblia diz aqui no contexto que eles não acharam culpa, nem corrupção, nem nenhum tipo de delito sobre Daniel, para poder acusá-lo. E eles então se reuniram e falaram: olha, nós não conseguimos achar nenhum motivo para acusar ele, para tirar ele do nosso caminho. Então vamos tentar fazer isso diante da lei do seu Deus. Aí eles maquinaram lá entre si e tiveram uma ideia, que eles acharam uma ideia, praticamente eles acharam infalível. E eles então foram até o rei, se reuniram, e foram representantes ao rei para falar com o rei sobre isso. E a proposta que eles fizeram ao rei
era que nenhuma pessoa, no espaço de 30 dias, fizesse petição alguma a nenhum Deus e a nenhum homem, a não ser o rei Dario. E se alguém transgredisse essa lei, esse mandamento, que o castigo, a punição fosse ser lançado para ser comido por leões, lá na cova dos leões. E assim eles fizeram e levaram para o rei, os representantes deles levaram para o rei e colocaram isso para o rei. Então o rei achou aquilo bom, achou que era certo, achou que aquilo era uma coisa justa, que era honrosa, né? Mostrava a autoridade do rei, e eles trabalharam de acordo com a personalidade do rei, a posição do rei. E eles pegaram o rei direitinho, era uma conspiração para pegar Daniel. E o rei então assinou, e eu li para vocês aqui, né, que por essa causa o rei Dario assinou aquela escritura, aquele edito, aquele decreto, né? Foi feito o decreto. Em seguida, o texto bíblico mostra aqui que Daniel, quando ele soube desse edito, dessa escritura, ele nem pensou duas vezes. Ele foi para casa, entrou em casa e foi fazer a sua oração. Foi pedir ao Senhor, a Deus, e foi dar graças a Deus. A Bíblia diz que ele orava e dava graças ao Senhor. E agora, diante dessa situação que Daniel ficou sabendo, Daniel poderia ser denunciado e ser lançado na cova dos leões, mas nem por isso Daniel deixou de orar. Daniel viu nisso uma oportunidade de mostrar a sua fidelidade para Deus, de demonstrar a sua fé verdadeira nesse Deus maravilhoso. E o texto diz que ele orava e dava graças mesmo com aquela situação perigosa, mesmo diante de uma situação que ele pudesse ser colocado ali numa cova, poderia ser realmente comido de leões ali naquela cova, mas ele deu graças. E Daniel, como nós também, ele orava e dava graças. E nós aprendemos aqui com Daniel que Daniel deu graças e dava graças em todo o tempo. Quando tudo ia bem, quando as coisas eram a seu favor, quando estava com saúde, quando estava com dinheiro, quando tudo corria direitinho, ele estava dando graças. Agora, quando veio também uma conspiração, uma ameaça contra a própria vida dele, ele também foi a Deus orando e dando graças, porque ele sabia que quem guardava a vida dele era Deus. E ele sabia que a quem ele devia toda obediência, toda honra, era Deus, acima de tudo Deus, né? Então assim ele fez. E aí nós olhamos aqui e já ficamos pensando, porque nós lemos no texto que Daniel ele chegou ao ponto de ser lançado na cova dos leões. E nós olhamos aqui que a cova dos leões foi o auge do problema, o auge daquela situação que inicialmente era só um edito, era só um decreto, mas aquilo ali veio a se tornar realmente, de fato, uma coisa consumada. Ele foi colocado na cova dos leões. E a cova dos leões para nós, ela sinaliza, ela simboliza, ela tipifica para nós um grande problema, alguém chegar no auge do problema, alguém chegar numa situação pior de um problema, alguém ser colocado numa situação impossível de se livrar, uma situação que só Deus possa livrar. É isso. Então, talvez você, meu querido, minha querida, tenha já passado algum tipo de cova de leões aí na sua vida. Talvez você esteja aí se sentindo ameaçado de cair dentro de uma cova de um leão. Para algumas pessoas, a cova de leão é um momento que você perde a saúde. A cova de leão é um momento que você fica sem dinheiro e sem solução, sem saída. É quando você descobre que tem uma doença que não tem cura. É quando você recebe alguma ameaça, ou um filho seu recebe uma ameaça, quando você descobre algum problema repentino, grave dentro da sua família. Isso aí pode ser uma cova. Cova de leão simboliza um grande problema na vida de alguém. E aqui no texto nós lemos que Daniel ele foi colocado na cova de leões, ele foi colocado ali. Agora a situação de Daniel, quando ele é colocado ali só ele ficou ali sozinho. Então, nesse momento, ele está na cova sozinho, está no problema sozinho. Quantas pessoas, talvez você, teve momentos ou está passando momento que só você, sozinho, só você e Deus sabe a cova que você está, a situação que você está se encontrando aí. Você está sozinho aí. Mas fica tranquilo, porque Daniel foi colocado ali sozinho, não tinha outro amigo, dos amigos dele, ninguém foi colocado ali com ele. Mas mesmo estando sozinho ali,
Deus trabalhou e Deus mandou um anjo para ficar com ele. Deus não descuidou dele. Eu quero já te dizer que você pode estar numa cova, mas Deus não descuida de você. Deus está aí com você. Você pode ter certeza disso, que Deus está contigo. A cova, que Daniel ficou, eles colocaram uma pedra em cima. Então isso significa que ele não podia sair, tinha uma pedra fechando a boca. Às vezes quando você está num problema e não tem saída, você não tem para onde correr. Olha que situação. Talvez essa palavra esteja falando com você, mas eu vim aqui nessa oportunidade dizer para você não apenas da cova, mas já eu vou estar falando para você também sobre outra coisa, sobre o livramento, né? Mas aqui, então, meditando ainda nisso, a gente vê Daniel dentro daquela cova. Ele estava rodeado de leões, rodeado do perigo. Aqueles leões estavam com fome. Aqueles leões com fome eram ferozes, furiosos. E Daniel é colocado ali, no meio daqueles leões furiosos, aquele perigo. E muitas vezes, a cova, o problema que a gente está passando, ele é perigoso. A gente fica rodeado do perigo. Ele ali está rodeado do perigo de ser morto, de ser devorado, de sofrer ali aquelas mordidas daquele leão. Quantas pessoas nesses dias que nós estamos passando estão rodeados de ameaças, de situações ameaçadoras, estão rodeados por esse vírus que está por aí, o coronavírus, estão com medo, estão apreensivos, estão numa situação difícil. Algumas pessoas estão até acometidas. Talvez você que está ouvindo essa mensagem, você foi acometido desse vírus e você se sente com esse vírus numa cova, você se sente ameaçado, você tem medo de chegar a ser colocado num respirador, você tem medo de ser colocado e não sair dali com vida. Isso pode acontecer. Aconteceu com Daniel, pode acontecer com a pessoa que serve a Deus. Cova de leão não é algo só para quem seja errado. Cova de leão é algo até mesmo para quem serve a Deus. Daniel era muito fiel a Deus e foi colocado ali numa cova de leões. E ficou ali naquela situação. Mas Deus estava de olho. Eu quero te lembrar e te dizer que você pode estar passando uma cova de leão, você pode estar passando o problema que for, mas Deus está de olho em você. Deus está tomando conta de você. Principalmente se você é uma pessoa como Daniel, fiel a Deus, que teme a Deus, que realmente honra a Deus, que obedece a Deus, que serve a Deus. O texto diz que ele orava a Deus 3 vezes por dia, servia a Deus continuamente. O rei lá na frente vai falar com Daniel, vai dizer: Daniel, esse teu Deus que você serve continuamente vai te livrar. Até o rei estava tendo fé que esse Deus ia livrar ele, porque ele servia a Deus continuamente. Vale aqui eu te perguntar uma coisa, meu querido: você serve a Deus continuamente? Ou você só serve a Deus de vez em quando, ou mais ou menos? Você ora a Deus constantemente, permanentemente, como Daniel? Ou você só ora a Deus quando precisa de um socorro? Quando vem uma necessidade, agora eu vou procurar Deus, agora eu vou no culto, agora eu vou falar com Deus, agora eu vou até aquela pessoa de Deus e vou pedir oração, agora eu vou até ler a Bíblia um pouquinho porque eu estou precisando dele, então eu vou ler um pouco aqui. Mas Daniel, ele servia a Deus continuamente. Quando ele estava precisando, ele estava orando e servindo a Deus. Quando ele estava mais tranquilo, tudo a seu favor, ele estava também servindo a Deus. Em todo o tempo servindo a Deus, né? Então o texto mostra isso, que Daniel está ali, mas ele era alguém que servia a Deus continuamente. Eu quero te dizer uma coisa: a pessoa que serve a Deus continuamente, ela cria dentro dela mesma uma confiança daquele que serve a Deus, uma confiança daquele que está em comunhão com Deus, que tem intimidade com Deus, que tem um relacionamento com Deus. Ele sabe quem ele é para Deus, é um filho. Ele sabe quem é Deus para ele, é um pai que ele ama, que ele respeita, que ele honra, que ele reverencia. Deus é um pai maravilhoso, o pai celestial, né? Então o texto, ele mostra essa situação de Daniel. Daniel está ali dentro daquela cova. E diz o texto que quando ele está ali, o rei e as outras autoridades governamentais selaram a pedra que foi colocada ali, para selar com a sentença de quem entrasse ali não podia revogar, não podia sair dali. Então tinha uma sentença de derrota para ele, uma sentença de que agora é o teu fim, tu não sai daí, ninguém pode te tirar daí. Foi colocada toda essa sentença sobre ele. É quando um médico dá a sentença e fala: está desenganado, não tem mais jeito, leva para casa, não tem jeito, fica aí, mas
não vai ter mais jeito. É quando um delegado fala, ó, vai ficar preso. Isso aí é uma coisa, é uma sentença. É quando o juiz dá a sentença lá e fala, tu perdeu essa causa, tu vai pagar essa indenização, tu vai ficar agora nessa situação, tu vai ser punido dessa maneira. É quando vem uma sentença, é quando a sentença vem do patrão, ele diz, olha, não posso mais ficar com você, está dispensado, eu não posso mais, a situação virou. Tem muita gente com esse medo esses dias, e não é para menos, né? Muitas pessoas sendo desempregadas, ameaçadas a receber uma sentença dessa de repente, a sentença do desemprego. Quantas pessoas recebem a sentença do banco, da financeira, e o banco dizendo, ó, agora você vai ter que pagar, agora esse carro aí vou ter que pegar, busca e apreensão, vou pegar ele de volta, né? Vou pegar ele ali porque você não está pagando, e por aí vai, sentenças até de falso profeta, vindo com falsa profecia aí, profeta do caos, profetizando derrota, profetizando maldição. Quantas sentenças existem? Daniel está ali, debaixo de toda aquela situação ali, mas só que tem um negócio, Deus está com ele, aleluia, Deus está ali trabalhando na vida dele. E o texto, ele então vai dizendo sobre essa situação de Daniel. Daniel é colocado ali na cova dos leões, mas tem uma coisa, o rei, ele estava muito penalizado com a situação de Daniel e querendo salvar Daniel. O rei tinha trabalhado, feito tudo. O rei trabalhou até o pôr do sol. A Bíblia diz lá no versículo de número 13, ou melhor, versículo 14, que o rei trabalhou até o pôr do sol para tentar salvar Daniel daquela cova. Ele tentou, mas não houve como. E ali, então, ele foi lançado. Só que na hora dele ser lançado ali, o rei, ele muito penalizado, ele então ficou também numa situação que nós vamos ver aqui. Ele muito penalizado, ele então veio e começou ali a trabalhar para poder livrar Daniel daquela situação. E ele propôs dentro do coração dele salvar Daniel. Ele colocou um propósito dentro dele, era um propósito secreto, porque na verdade ele não queria que Daniel fosse colocado na cova dos leões. Ele sabia que Daniel não ia ser lançado ali por ser um rebelde, por estar com maldade no coração. Ele já percebeu ali, com certeza, que aquilo ali foi uma conspiração feita por aqueles outros governantes contra o próprio governo dele, porque ele iria ter agora que punir uma pessoa maravilhosa, honesta, de Deus, que estava no governo dele, dando muito resultado, produzindo um trabalho maravilhoso, Daniel. Agora ele tem que penalizar Daniel daquela maneira, tem que punir Daniel por conta daquilo. Então ele colocou dentro do coração dele, eu preciso fazer alguma coisa por Daniel. E ali ele trabalhou, ele ficou até a noite trabalhando ali. O texto bíblico diz que ele trabalhou até a noite, mas não conseguiu salvá-lo. E os conspiradores, os inimigos, adversários de Daniel, já trataram de vir. Fechou o dia, escureceu o dia, o sol se pôs, eles já vieram. Vieram no mesmo dia e vieram em cima do rei. E ali eu li para você, no versículo de número 15, então aqueles homens foram juntos ao rei, cobrar do rei que cumprisse aquele decreto. Falaram, é a lei dos medos e dos persas. O decreto que o rei assina não pode ser revogado. E pegaram no pé do rei. O rei não teve outra saída. Ele então, o texto diz que ele então teve que chamar os homens, mandar trazer Daniel e mandar colocar Daniel na cova dos leões. Olha que situação difícil e triste é quando você quer proteger, quando você quer defender uma pessoa, você sabe até que é inocente, é uma pessoa que você ama, e você quer vê-la livre do mal, você querer defender e não poder. Olha que coisa. Por isso, muitas vezes, a gente dá conselho e é preciso aos filhos para eles não entrarem em coisas erradas, não seguirem maus companhias, porque pode chegar um momento que a mãe ou o pai quer defender e não pode. Que situação triste é essa de querer defender e não poder por causa da força da lei, de um edito, de uma cilada, de uma situação? Alguém vai numa situação e você não pode defender a pessoa, um filho levado pelas drogas e você não consegue proteger, vem falsas amizades pegando e você não consegue proteger, vem uma paixão
doida por uma pessoa errada e a pessoa é levada e você não consegue proteger ela. Então são situações que aparecem na vida, né? É uma sentença de um juiz, é uma situação que acontece, né? Uma pessoa que vai presa e você não tem como defender, vai ser presa, e ali são situações muito difíceis, né? Quando alguém vai embora para poder não morrer, está ameaçado de morte, tem que ir embora. São situações tristes que acontecem, e esse rei ele passou por isso. Ele viu uma pessoa tão querida sendo levada, ele mesmo teve que ir junto, de acordo com aqueles homens, por força da lei, teve que concordar e aceitar que Daniel fosse colocado ali naquela cova do leão. Olha, mas só que tem uma coisa, ele teve que suportar aquela situação, o rei, mas ele também teve como reagir em relação àquilo. No versículo 16 mesmo, diz que o rei então falou uma palavra de vitória para Daniel. O rei disse para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, vai te livrar. Deu para ele uma palavra de vitória, abençoou a vida dele ali com aquela palavra, falou aquela palavra ali para ele, colocou aquilo no coração. Deus vai te livrar, agora é só Deus, sabe, meu querido? É quando uma situação é só Deus que resolve. Tem situações que você pode estar passando que é só Deus que resolve. Tem situação que você pode estar vendo um filho, alguém, um amigo passando e que você queria ajudar, tentou ajudar, não conseguiu, mas Deus pode ajudar essa pessoa, e você deve fazer igual esse rei fez. Esse rei, ele não era do povo de Deus, mas ele, vendo o testemunho de Daniel, ouvindo desse Deus, ele já foi percebendo que esse Deus era um Deus todo-poderoso, e ele então declarou aquela palavra, uma palavra de bênção para ele, dizendo para ele: o teu Deus, a quem tu sempre serve, vai te livrar. Deu uma palavra abençoada para ele. E você, como faz? Quando você vê uma pessoa querida indo para um caminho ou para um lugar de derrota, uma situação difícil, o que você fala? Você fala que Deus vai livrar, você fala para ela: não, Deus vai te curar, Deus vai te livrar, Deus vai entrar com a providência, Deus vai suprir essa necessidade, Deus vai prover esse dinheiro aí que você está precisando, Deus vai abrir outra porta de emprego para você. Nós precisamos falar palavras de bênção. Deus usa essas nossas palavras. Eu creio que naquele momento, esse rei, quando ele falou essa palavra, Deus então trabalhou a favor dele. Deus já começou a trabalhar. Mas olha só a reação desse rei. Ele não apenas falou isso, mas o texto bíblico diz que ele foi, lá no versículo 18, ele foi para o palácio e ele jejuou. Ele não comeu nada, ele não quis comer nada. Eu estava aqui meditando e pensando: esse rei, será que ele jejuou em favor de Daniel? Propositadamente, eu não sei, mas eu pensei, as pessoas jejuam até por motivos diferentes, né? Tem pessoa que jejua, infelizmente, porque não tem o que comer. Tem pessoa que jejua para fazer uma dieta. Tem pessoa que fica sem comer porque está em depressão. Talvez seja o caso do rei. Ele viu aquela situação, a pessoa querida sendo levada e parece que vai ser morto. Talvez você tenha passado situações assim. Você vê uma pessoa querida sendo levada a uma situação, um auge de um problema sério. Como eu disse aqui, dei vários exemplos de vários problemas que acontecem na vida. E ele viu aquilo e ele foi ficando para baixo. O texto diz que ele estava triste, ele falou com voz triste lá no final daquela noite tão difícil. Ele ficou triste, então ele não comeu. O texto bíblico também diz que ele disse para não trazer instrumento de música, ele não quis saber de música, de dança, de festa, de nada. Na vida, às vezes, acontecem dias na nossa vida, talvez na sua tenha acontecido ou já aconteceu, momentos na vida que você não quer saber de festa, você não quer saber de ouvir música, você não quer papo com ninguém, você não quer conversar com ninguém. Às vezes é verdade, você não quer saber de nada, porque aquele problema está tomando conta da sua cabeça, do seu coração, você está passando um momento difícil, uma noite difícil. No caso do rei Dario aqui, ele está atravessando uma noite difícil, ele estava penalizado, compadecido por Daniel e não pôde fazer nada. Ele está ali muito triste, muito contrariado com aquilo ali, porque Daniel foi ser lançado na cova de leão e não se sabe o que teria acontecido com ele ali, e ele está naquela situação. Então ele não quer saber de nada, não quer saber de comer nada, não quer saber de festa, os prazeres da vida para ele agora não tem importância. Tem momentos que realmente você deve fazer isso até propositadamente. Você deve jejuar, você deve renunciar aos prazeres, às coisas e focar na solução de um problema. Não é focar no problema a ponto de ficar depressivo,
porque isso também não é útil, mas você deve levar aquilo em consideração. E ele levou aquilo em consideração. Aliás, o texto ainda diz que além dele jejuar e de não querer saber de festa naquela noite, ele também não dormiu. Ele ele até deitou, mas ele não conseguiu dormir, ele passou a noite em claro. Tem momentos na vida, tem situações que surgem, tem covas na vida de alguém, que faz com que você passe noite em claro. Às vezes tem alguém numa cova, tem um filho, tem um amigo, tem uma pessoa numa cova aí, que não deixa você nem dormir direito, ou você nem consegue dormir. O rei Dario não conseguiu dormir. Daniel, por sua vez, a gente falou aqui um pouco da situação dele. Eu não sei se ele conseguiu dormir, eu não sei se ele dormiu. Alguns conjecturam e dizem, não, Daniel dormiu sim, Daniel estava cheio de fé, chegou lá cheio de fé, cheio de coragem, e os leões dormiram, ele dormiu na juba do leão. Eu não sei, porque Daniel, apesar de ser um grande servo de Deus, fiel, honesto ali, íntegro, mas Daniel era um ser humano como qualquer um de nós. Ele poderia, na hora que caiu ali, que colocaram ele ali dentro daquela cova, ele pode ter ficado também tomado de um grande pavor, um medo. Imagina você, não precisa nem o leão rugir, basta você ser colocado perto de um leão que está solto e pode te atacar, você já sente um grande medo, é ou não é? Já pensou você diante de um monte de leões, rodeado de leões? Como você se sentiria? Né? Então, eu não sei se Daniel dormiu, se não dormiu, isso não vem tanto ao caso. O caso é que nós estamos falando aqui que o rei Dario não dormiu por causa daquela cova. O rei Dario sofreu também por causa da cova de Daniel. Ele sofreu lá do lado de fora. Pode ser que você seja uma pessoa assim. Você não está na cova do leão, mas você está sofrendo porque tem alguém que está na cova do leão. Pode ser que nesses dias você está aí com toda a saúde, mas tem alguém da tua família que está numa cova de leão, que está lá num hospital, que está lá no UPA, que está lá em algum lugar internado, ou que está aí precisando de socorro, de uma ambulância que não chega, e se sente preso a uma situação difícil. Ali Daniel estava preso naquela situação, e aquele rei, vendo aquilo tudo acontecer, passou aquela noite, uma noite difícil, uma noite longa, uma noite de problema. Mas em Salmo 30 diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E aquele rei ficou ali a noite toda, e agora o texto diz que bem cedo ele tem uma atitude, ele levanta bem cedo aquela cama maravilhosa de rei, aquela cama quentinha, macia, confortável, larga. Ele levanta daquela cama e ele está ali ansioso, querendo saber, Daniel, o que aconteceu com o Daniel, deixa eu ver o que aconteceu com ele, vou levantar dessa cama logo. E ele tratou de levantar, foi cedo, levantou ali, e diz a Bíblia que ele foi depressa, correndo, até encontrar ali na cova, ali para saber o que aconteceu. Olha que ansiedade que ele estava, olha que ansiedade você pode estar também, de saber o que vai dar, como é que vai ser mais uma noite, e aí, será que vai vir uma notícia ruim ou boa? Será que a pessoa está curada, ou será que ela piorou? Será que chegou esse dinheiro, esse auxílio emergencial, ou não chegou? E como é que vai ser? Né? E ali ele foi correndo até aquela cova dos leões, e diz o texto então que ele chega ali, e ele levanta a voz assim triste, e chama por Daniel, e pergunta, Daniel, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar? Olha, ele faz essa pergunta ali, ele fica ali ansioso, querendo saber essa resposta, e ele fala ali, o coração dele está apertado, mas então o texto diz, no versículo seguinte, que Daniel responde, e diz, rei, vive para sempre. Ele cumprimenta, ele saúda o seu rei ali, e ele tem essa alegria de falar, de ouvir a voz do rei, se importando com ele, e o rei perguntando para ele, e ele fala, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Olha que coisa maravilhosa, ele pode dizer, o meu Deus. Olha, Daniel ali, ele estava com aquela mesma convicção do salmista que fez o Salmo 91. O salmista, o Salmo 91, versículo 2, ele fala assim, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E Daniel falou, o meu Deus mandou o seu anjo,
fechou a boca do leão. Olha que maravilha! Então ele disse, para quê? Para que eu não sofresse dano algum. Por quê? Porque foi achada inocência diante de mim, e também, ó rei, contra ti eu não cometi nenhum crime, nenhum delito. E ali então o rei muito se alegrou, ali naquele momento, e mandou que tirasse Daniel daquela cova, ficou ali feliz. E aqui eu não li para você, mas o texto diz que então ele chamou aqueles homens que foram lá fazer aquela conspiração contra Daniel, e pegou eles e a família dele e jogou dentro da cova de leão. E disse que os leões esmigalharam os ossos dele antes de chegar no fundo da caverna, daquela cova, já foram tudo esmigalhados, tudo destruído. Meu querido, vamos crer nesse Deus, vamos servir esse Deus, vamos ser fiel a esse Deus, fora da cova ou dentro da cova, ou você com alguém na cova, seja fiel a Deus, persevere em oração. Daniel, ele estava sempre em oração, ele não foi orar agora na hora da cova, ele já estava em oração, continuou em oração e perseverou em oração. E aqui Deus deu a vitória, o nome do Senhor foi glorificado. Esse rei mandou um edito para todas as terras, para o mundo inteiro, e ele disse, paz seja multiplicada, todos sirvam esse Deus, só o Senhor Deus de Daniel é um Deus vivo que pode todas as coisas, amém? E Deus venha abençoar você, que você crê nesse Deus, e ele vai entrar com livramento para você também, ou para alguém que está na cova. Creia nisso, e Deus vai te dar vitória, amém.